Fala galerinha, tudo bem? Vamos trabalhar hoje com algumas classificações que são importantes para a gente dentro do estudo dos sistemas, tá ok? Então, a primeira classificação que nós vamos atribuir, ela vai ser dada às unidades, tá bom? Então, eu posso ter dentro de um sistema muitas unidades e cada uma delas vai separadamente receber uma classificação, tá bom? Então, aqui, ó, quanto ao tipo de unidade. Ok? Existem duas classificações possíveis para a unidade dentro de um sistema. Tá? A primeira classificação, ela é dada como substância simples. Ok? Então, o que seria para uma unidade dentro do meu sistema dizer que ela é uma substância simples? Uma substância simples, tá? Ela é formada por um tipo de elemento químico, independentemente da atomicidade. Então, de elemento químico, ok? Então, se só existir um único elemento químico na composição, né, daquela substância, nós vamos dizer que ela é uma substância simples, tá? Primeiro exemplo, ó. Nós temos aqui H2, que é o gás hidrogênio. A gente tem o O2, que é o gás oxigênio. A gente tem o O3, que é o ozônio, tá? Então, independente da atomicidade, ambos são substâncias simples, tá? Porque são formadas somente por oxigênio, tá bom? Então, nós temos aqui Cl2, ok? E muitos outros exemplos. Quando nós formos representar metais, potássio, ferro, cálcio, magnésio, né? Alumínio e muitos outros, o metal ele só é identificado pelo seu símbolo, tá? Então, por exemplo, ferro vai ser Fe. Não existe atomicidade para metal. Então, por exemplo, não existe ferro 2, ok? Não existe ferro 3. É ferro. Todo metal é representado só pelo seu símbolo, quando substância é simples, tá legal? Há a possibilidade de eu achar isso aqui, ó, ok? Mas isso não é uma substância simples, tá legal? Então, sendo o ferro, não é, puro ali, substância simples, nós vamos representar só pelo seu símbolo. Então, quanto à unidade, essa é a primeira classificação, como substância simples, tá ok? A segunda classificação, ela é dada como substância composta. E o que, né, dentro desse critério para a unidade, o que seria para a gente uma substância composta? Aqui ela é formada por mais de um tipo de elemento químico, ok? Então, de elemento químico. Só especificando, né? Não esqueçamos nesse momento que um elemento químico ele é caracterizado pelo seu número de prótons no núcleo. Então, carbono é um elemento químico, oxigênio é um elemento químico, nitrogênio é um elemento químico, tá legal? Então, no caso das substâncias compostas, nós vamos ter mais de um tipo de elemento presente na composição. Então, aqui, ó, o caso mais clássico de todos, H2O. Não é? Eu tenho hidrogênio e oxigênio na composição, independentemente de qual é a proporção deles ali dentro. Então, eu tenho a água, gás carbônico, ácido sulfúrico, tá ok? Hidróxido de sódio, não é? E muitos outros compostos ali, nos quais eu tenho, na sua composição, mais de um tipo de elemento químico. Então, quanto à unidade dentro do meu sistema, eu tenho substâncias simples e substâncias compostas, tá bom? Agora, nós não vamos classificar mais a unidade, nós vamos classificar o conjunto de unidades, tá bom? Então, o primeiro critério vai para a unidade, agora vai para o conjunto. Então, quanto ao conjunto
de unidades. Então, antes classificávamos cada uma delas separadamente, agora vamos para o todo, ok? Então, a primeira classificação que a gente tem é o termo aqui, ó, substância pura, ok? O que seria para a gente uma substância pura? É um conjunto aqui formado só por um tipo de unidade. Isso é para a gente, né, uma substância pura. Por exemplo, aqui, ó, eu posso ter no recipiente fechado, aqui, ó, eu posso ter dentro dele só moléculas de oxigênio, ok? Então, esse meu sistema é classificado como uma substância pura porque lá dentro todas as unidades são iguais. Agora, eu posso ter esse aqui também, ó, uma água pura. Lá dentro, né, todas as unidades são absolutamente o quê? Iguais. Então, os dois são, né, substâncias puras. No entanto, olha só, são classificações diferentes. Quanto às unidades, né? Essa unidade aqui, ó, é uma substância o quê? Substância simples, ok? Essa unidade aqui é uma substância composta, ok? Então, essas classificações simples e compostas, elas são dadas para a unidade. Agora, o conjunto dessas unidades, lá dentro, todas são iguais. Então, substância pura. Lá dentro, todas as unidades são iguais. Substância pura. Combinado? Então, cuidado para vocês não confundirem classificação de unidade com classificação de um conjunto. Ok? Então, esse aí é o nosso primeiro pedacinho, não é, da aulinha de hoje. Então, falamos da primeira classificação, vamos para a segunda e vamos ver o que vai aparecer para a gente. Então, tá lá, definido. E agora a gente vai expandir para o próximo, ok? Então, vimos que a substância é pura e agora vai vir para a gente a definição de mistura, ok? Então, já é praticamente, né, conhecido por nós essa definição. Então, mistura, não é? É um conjunto formado por mais de um tipo de unidade. Ok? Então, essa é a definição de mistura. É um conjuntinho no qual eu tenho unidades diferentes, independentemente da quantidade. Claro que eu preciso de, no mínimo, 2 unidades distintas. Tá? E aí, vamos para os exemplos. Aqui, ó. Vamos trabalhar. Imagine que eu tenho, dentro desse recipiente fechadinho, ok? Dentro desse recipiente, desenhar de lado é difícil. Então, eu tenho aqui dentro, ó, gás oxigênio e gás hidrogênio misturados. Então, eu tenho O2 e eu tenho H2. Então, se eu tenho unidades diferentes, isso é uma mistura, tá bom? Então, eu posso, por exemplo, trabalhar com esse sisteminha. Ó. Então, vou colocar aqui CO2 e água, não é? Como vapor ali dentro de um recipiente fechado. Então, estão vendo que eu tenho mais de um tipo de unidade, isso é para a gente uma mistura, tá bom? E eu posso, por exemplo, encontrar um sisteminha como esse. Vapor, né, de água e gás, oxigênio, dentro de um recipiente fechado. Então, os 3 frasquinhos, tá, eles contêm misturas, porque é um conjunto lá dentro, né, no qual eu tenho unidades diferentes. Agora, espera aí. No primeiro caso, eu percebo que tanto o H2 quanto o O2, ambos são substâncias o quê? Simples. Ok? Então, mistura é o conjunto.
tá ok? A unidade é substância simples. Aqui, ambas as unidades, CO2 e água, são substâncias o quê? Compostas. Porque tem mais de um elemento químico na composição. E no terceiro, tá? O O2 é uma substância simples, só tem um elemento na composição, enquanto a água é uma substância o quê? Composta para a gente. Então, na mistura, eu posso ter qualquer uma dessas três variáveis, tá? Só unidades simples, só unidades compostas, eu posso ter unidades simples e compostas, desde que dentro do meu conjunto as unidades não sejam iguais, eu tenho uma mistura como definição, tá bom? Então, nós vimos aqui duas classificações, quanto à unidade e quanto ao conjunto de unidades, ok? E agora, vamos falar de uma outra classificação importante para a gente, tá? Aqui vai levar em consideração quanto ao número de fases, ok? Uma outra classificação importante. Mas, espera aí, o que é uma fase para a gente? Não é? Eu preciso desse conceito para conseguir aplicá-lo na classificação. Então, fase para a gente seria aqui, ó, uma porção homogênea da matéria. Ok? Uma porção homogênea da matéria, na qual todas as propriedades, independentemente de quais você escolha para analisar, tá? São idênticas em toda a sua extensão, ou em quaisquer pontos que você pegue ali para analisar, tá bom? Então é uma porção homogênea da matéria, tá? Na qual todas as propriedades seriam absolutamente iguais em quaisquer pontos, tá ok? Então imagine que eu pegue ali água e sal. Você dissolveu um pouquinho de sal, uma solução diluída. Em qualquer ponto dessa solução, eu vou ter a mesma, não é, concentração, um dado volume de soluto, não é, no meu solvente. Então, isso para a gente seria uma fase, tá? Uma porção homogênea da minha matéria. Então, essencialmente, é isso. Agora, quanto ao número de fases, como é que eu posso classificar o meu sistema? Aí vem as definições, tá ok? Então, já vimos substância simples e composta, substância pura e mistura, e agora um outro critério. Então, vamos às classificações. Então, aqui, ó. Quanto ao número de fases, a primeira classificação que a gente vai ter aqui, ó, é um sistema monofásico, ok? Que é absolutamente igual a dizer que meu sistema é homogêneo, ok? Então, um sistema monofásico é um sistema homogêneo, ok? Portanto, né, é quase que intrínseco aqui o conceito por trás do fato de eu ser monofásico. Mono, né? Então, o sistema só possui uma fase. Ok? Isso é um sistema monofásico. Gente, agora muito cuidado, tá? Aqui, ó, são pegadinhas de questão. Se eu pegar esse sisteminha, ok? E eu vou colocar lá dentro, sei lá, água e álcool, ok? O etanol. O álcool se dissolve na água? Uai, claro, não é? Basta pensar, por exemplo, no álcool que a gente tem em casa. O álcool 70%, não é? É um álcool 70% volume de, ou massa, você vai depender, de álcool e água. Você não observa distinção entre eles.
Pense nas bebidas alcoólicas. Todas têm água como solvente e o álcool está ali presente, você não enxerga a distinção entre elas. Então o álcool, né, o etanol, na água se dissolve. Tá? Então imagine que eu tenho aqui dentro de um frasquinho, não é? Eu tenho álcool mais água. Ok? Isso é para a gente um sistema monofásico, certo? Sim, legal. Agora, vamos imaginar que eu tenho um recipiente, né, também, no qual eu só tenho água pura ali a 25 graus, está líquida, não é? Só tem água, mais nada, ok? Então, ambos os sistemas são monofásicos, certo? Sim, só tem uma única fase. Você não vai observar a separação entre o álcool e a água, e aqui eu só tenho água, né, líquida, então não vai existir distinção nenhuma. Então, mas cuidado quanto a isso. Aqui, ó, eu tenho uma mistura, ok? E aqui eu tenho uma substância pura, tá? Então o fato de ser monofásico, nenhuma relação direta com o fato de ser mistura ou substância pura existe, tá bom? Então eu posso ser monofásico ou homogêneo e ser mistura e também ser uma substância pura. Combinado? Então, muito cuidado com isso, é pegadinha de questão. Agora, um óbvio aqui, ó. Toda mistura de gases, ela é sempre, tá? Sem exceção, ok? Sempre homogênea. Toda. Então, basta, né, analisar a nossa atmosfera, não é? Claro que existem partículas em suspensão aqui, sólidos, não é? Mas pensemos só nos gases. Existem centenas de gases diferentes, não é? E você não enxerga distinção nenhuma entre eles. Você não vê uma nuvem, né, de água e você não vê uma nuvenzinha colorida de óxido, né, de nitrogênio. Você não enxerga isso, ok? Como entre as moléculas no estado gasoso existe grande quantidade de espaço vazio, né, elas se misturam sempre, gerando um sistema homogêneo, tá bom? Então, isso aí pra gente tá sempre como verdade, tá? Então, essa é a primeira classificação, sistema monofásico ou homogêneo, ok? E agora, vamos para a próxima definição, na qual a gente vai usar também um conceitozinho de fase. Não é? Se falamos do mono, vamos falar agora de um sistema que tenha mais de uma fase. Então, nesse caso, nós vamos ter aqui um sistema polifásico, que sempre vai ser para a gente um sistema heterogêneo. Ok? Deixa eu rabiscar a parede aqui, não, senão apanho. Né? Então, polifásico ou heterogêneo. Todo sistema polifásico ele é heterogêneo, tá ok? Todo sistema heterogêneo é polifásico. Então, aqui o sistema ele possui mais de uma fase. Então você vai enxergar distinção ali dentro do sistema. Tá bom? Então, nós temos aqui, nesses sistemas polifásicos, a possibilidade de especificar quantas fases existem. Não é? Eu tenho aqui, ó, um sistema bifásico, ok? São duas fases. Eu tenho um sistema trifásico, no qual eu tenho 3 fases, ok? E eu tenho tetrafásico e por aí vai. Tetrafásico. São 4 fases e por aí vai. Ok? Algumas literaturas, elas vão especificar assim. Os sistemas heterogêneos, eles vão ser bifásicos, trifásicos ou polifásicos, quando tem mais de 3. Dá na mesma, tá bom? Para a gente aqui, né, o que tiver mais de uma fase, eu vou considerar como sistema polifásico, tá ok? Então, é isso que nós vamos encontrar como distinção. Bifásico, trifásico e por aí vai. Tá legal? Então aqui, por exemplo, ó, só um rabiscozinho rápido para a gente entrar numa brincadeira. Aqui, ó. Imagine que eu tenha
água, ok? E um pedacinho de uma barrinha de ferro, ok? Ferro aqui, ó, Fe. Então, o ferro na água não se dissolve. Então, eu vou enxergar dentro do meu sistema a fase constituída pelo metal, não é? E a fase aquosa, constituída aqui nesse caso só por água pura. Não é? Então, nós vamos ter um sistema bifásico, duas fases estarão presentes. Tá? Então, isso é um sistema heterogêneo. Então, aqui não é? Eu tenho a possibilidade de achar algo dessa natureza. Ó. Imagine que eu tenha aqui a água líquida, não é? E eu tenha também colocado dentro dessa água algumas pedrinhas de gelo. Gelo nada mais é do que água, no estado sólido. Não é? Então, eu tenho água líquida e água sólida. Eu observo aqui separação entre elas e, portanto, eu tenho a fase sólida e a fase líquida. Então, não é? Nós podemos ter também os sistemas polifásicos. Eu posso ter uma mistura, ok? Nesse caso, uma mistura heterogênea, né? Aqui uma mistura homogênea que nós chamamos de solução, tá bom? Então, aqui, ó, deixa eu até colocar isso. Mistura homogênea, ela é igual à solução, tá? Então, qualquer mistura homogênea pode ser chamada de solução. Aqui a minha mistura é heterogênea, tá? Então, não posso usar o termo solução para ela, ok? Então, não confundam. Estar misturado é uma coisa, estar dissolvido é outra, tá? O ferro está misturado com a água, ele não está dissolvido nela, ok? Então, aqui eu tenho uma substância pura. Substância pura, tá ok? Então, essas são as classificações que a gente vai encontrar dentro de um sistema, né, aparecendo com muita frequência para a gente. Quantas unidades, quanto ao conjunto e quanto ao número de fases. E conhecer a classificação do conjunto, né, vai ser importante para que a gente possa, na próxima aula, né, trabalhar com os gráficos envolvendo transições de fase. Né? São os gráficos que vão mostrar os patamares, quando existirem, né? As curvas de aquecimento ou resfriamento, tanto faz. Tá bom? Então, muito cuidado, que isso vai aparecer com muita frequência. E aí, só para a gente fechar, um rabiscozinho aqui, ó. Que são, né, perguntas muito comuns. Só para fechar um exemplo. Ó. Então, isso aqui é só um rabisco, ok? Um rabisco. Então, imagine que eu tenho isso aqui. Ó. Eu tenho aqui água mais sal, ok? Eu tenho aqui embaixo areia. Eu tenho aqui em cima uma porção de óleo, ok? Eu tenho aqui gelo. Eu vou considerar que o gelo é menos denso do que o óleo que eu tenho aqui, tá? Então, eu tenho aqui pedacinhos de gelo, ok? E eu tenho aqui também raspinhas de isopor. Então, esse é o meu sistema. Quantas fases existem? Quantas fases? E quantos são os meus componentes? Componentes do sistema são as substâncias diferentes que lá dentro estão. Então, vamos lá. Quantas fases eu tenho? O gelo é uma fase, então vou usar em preto aqui, tá? O gelo é uma fase. O isopor é outra. O óleo é outra, 3. A água e o sal seriam 1 a 4. E a areia aqui, 5. Todas as distinções que você encontrar dentro do seu sistema são fases. Então, eu tenho 5 fases, ok? Então, normalmente a gente fala assim, o sistema tem 5 fases. Não fica especificando, ele é pentafásico, tá? Então, 5 fases. Quantos componentes? E aí os componentes eu vou usar aqui em vermelho. O isopor é um componente,
O gelo é um componente, a água do gelo é um componente, né? O óleo é um componente, o sal é um componente e a areia é um componente, ok? E a água, não é? A água que está aqui é a mesma água do gelo, galera, ok? H2O não interessa o estado físico, é um componente só. São fases distintas, mas o componente é o mesmo. Não é? É o mesmo caso aqui, ó. São fases distintas, mas o componente é o mesmo. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ó, coincidentemente, 5 componentes também. Beleza? Então, essencialmente, a parte de classificação dentro do estudo de propriedades vai exigir que vocês tenham essa habilidade. Combinado? Então é isso. Bola pra gente. Grande abraço. Até a próxima. Bons estudos.